Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Quando cresço na humanidade, tenho cuidado para que ela não se transforme em covardia nem em conivência com o erro. No Livro dos Espíritos, a pergunta 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? É o fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Essa pergunta tem a ver com a pergunta que nós lemos ontem, de sonambulismo magnético. E tem uma explicação bastante interessante comentada pelo espírito Miramês, que diz o seguinte: somos todos nós revestidos de fluidos, de acordo com a nossa elevação espiritual. Se queremos melhorar nossos fluidos, melhoremos a nossa conduta. As modificações interiores são capazes de gerar as mudanças externas que mostram aquela operação interna. Com um toque das mãos, Jesus faz maravilhas, porque essa mão pode carregar-se de magnetismo divino, misturando-se com a força animal. Sendo transmitida com amor, ela restabelece corpos estragados e faz levantar caídos, dar vista aos cegos e vida nova aos mortos. Apuremos nosso magnetismo pelo apuro da nossa vida e cultivemos as virtudes espirituais. Apliquemo-nos à caridade mais pura. Se ainda não compreendemos como fazê-la, busquemos a instrução na vida dos grandes homens e trabalhemos dentro de nós, de modo a encontrar aquele poço que Jesus fez surgir na alma da samaritana. A essa bênção de Deus que deve surgir no coração, poderemos dar o nome que já conhecemos, de fluido magnético, e como ele nos é dado de graça por Deus, façamos uso dessa força enriquecida pelo amor, dando de graça o que de graça recebemos. E a nossa vida tornar-se-á tranquila e a consciência estará no esplendor de luz, sentindo e vendo Deus na cidade da nossa mente. Esse fluido vital, eletricidade animalizada, é esse magnetismo do qual nossas mãos estão carregadas e que toma a forma que o nosso coração se dispuser a lhe dar. Em nossa intimidade, há uma fonte inesgotável. Quanto mais damos, mais temos para distribuir. Curemo-nos a nós mesmos em primeiro lugar, aparando arestas, modificando hábitos, esquecendo vícios e apurando sentimentos, para que essa linfa de luz possa jorrar das nossas mãos para os corações que sofrem. Aquele que se curar pelas nossas mãos em Cristo passa a fazer o mesmo, ajudando igualmente aos que padecem. A esperança de todos nós é que se crie uma cadeia desse trabalho em toda a terra para a felicidade dos povos. Agora, em O Céu e o Inferno, vamos falar das penas futuras segundo o Espiritismo. E o título é A Carne é Fraca. Há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito, porque se devem mais ao moral do que ao físico. Outras parecem mais consequência do organismo e por esse motivo acredita-se que se é menos responsável. Tais são as predisposições à cólera, à moleza, à sensualidade, etc. É perfeitamente reconhecido hoje em dia pelos filósofos
espiritualistas que os órgãos cerebrais, correspondendo às diversas aptidões, devem seu desenvolvimento à atividade do espírito, que esse desenvolvimento é assim um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tem a bossa da música, mas ele só tem a bossa da música porque seu espírito é músico. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, ela deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo. O espírito é assim o artesão de seu próprio corpo, que ele modela, por assim dizer, a fim de adequá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Dado isso, a perfeição do corpo das raças avançadas não seria o produto de criações distintas, mas o resultado do trabalho do espírito que aperfeiçoa sua ferramenta à medida que suas faculdades aumentam. Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe mais ou menos atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bile ou outros fluidos. É assim, por exemplo, que o guloso sente vir saliva à boca à vista de um prato apetitoso. Não é o prato que pode excitar o órgão do paladar, visto que não há contato. É, portanto, o espírito, cuja sensualidade está desperta, que age pelo pensamento sobre esse órgão, ao passo que sobre um outro a vista desse prato não produz efeito algum. É ainda pela mesma razão que uma pessoa sensível derrama facilmente lágrimas. Não é a abundância das lágrimas que dá sensibilidade ao espírito, mas é a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante das lágrimas. Sob o império da sensibilidade, o organismo se adequou a essa disposição normal do espírito, como se adequou à do espírito guloso. Seguindo essa ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve impelir ao temperamento bilioso, de onde decorre que um homem não é colérico porque é bilioso, mas que é bilioso porque é colérico. O mesmo ocorre com todas as outras disposições instintivas. Um espírito mole e indolente deixará seu organismo num estado de atonia em relação ao seu caráter, ao passo que, se for ativo e enérgico, dará a seu sangue, a seus nervos, qualidades completamente diferentes. A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que se vêem com frequência graves desordens orgânicas se produzir pelo efeito de violentas comoções morais. A expressão vulgar, a emoção, modificou-lhe o sangue, não é tão desprovida de sentido quanto se poderia crer. Ora, o que pôde modificar o sangue, senão as disposições morais do espírito? Pode-se então admitir que o temperamento é, ao menos em parte, determinado pela natureza do espírito e que é causa e não efeito. Dizemos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral. É quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os vícios hereditários de constituição, um mal-estar passageiro, etc. O moral do espírito pode então ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que sua natureza intrínseca seja modificada. Lançar a culpa de suas más ações à fraqueza da carne não é, portanto, senão um subterfúgio para escapar da responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade por todos os seus atos. A carne, que não tem pensamento nem vontade, nunca prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e desejante. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes a seus instintos, como um artista,
e imprime à sua obra material o cunho de seu gênio. O espírito libertado dos instintos de bestialidade modela um corpo que não é mais um tirano para suas aspirações à espiritualidade de seu ser. É então que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive mais para comer. A responsabilidade moral pelos atos da vida é, pois, total. Mas a razão diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais esclarecido ele for, menos é desculpável, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Essa lei explica o insucesso da medicina em certos casos, uma vez que o temperamento é um efeito e não uma causa. Os esforços tentados para modificá-lo são necessariamente paralisados pelas disposições morais do espírito, que opõem uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. É, portanto, sobre a primeira causa que é preciso agir. Daí, se possível, coragem ao covarde e verei cessar os efeitos fisiológicos do medo. Isso prova, uma vez mais, a necessidade para a arte de curar de levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. E finalizamos com o Parnaso de Além-Túmulo, a poesia de Augusto dos Anjos, Evolução. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários, tudo o que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorrem o espaço imensurável, veríamos o evolver dos elementos das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses, no profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares.